Olá, meu nome é Valquíria Ginato. Mais uma vez, bem-vindos ao canal Central das Escrituras. E mais uma vez, eu sei que é repetitivo, quero te lembrar de curtir e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Muito obrigada. Hoje eu vou começar uma série de vídeos que falam sobre resiliência e vou usar exemplos de pessoas que superaram suas mais diversas dificuldades. O primeiro e maior de todos foi o próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso melhor amigo. O exemplo supremo de resiliência. Ele superou tudo que lhe foi imposto. E graças a ele nós podemos superar os nossos próprios Getsêmanes. Um exemplo disso está em Coríntios, quando Paulo descreve os seus sentimentos após orar por 3 vezes para que o Senhor o livrasse desse sofrimento que ele chamava de espinho na carne. Então ele diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. As dificuldades que passamos na vida servem nada mais, nada menos para nos tirar da zona de conforto e nos levar a esferas mais altas. O elder Keith Edwards, ele disse: o sofrimento faz parte da vida e poucos escaparão dele. Isso é algo porque todos já passamos, estamos passando ou passaremos. As Escrituras sugerem que podemos aprender lições espirituais se encararmos o sofrimento, a dor e a tristeza com um enfoque em Cristo. Percebem? Há uma razão para isso. E ele continua: quando somos obrigados a suportar o sofrimento, que às vezes é nos infligido deliberada ou negligentemente, somos colocados numa situação singular. Se assim decidirmos, teremos uma nova compreensão do sofrimento do Filho de Deus. Quando a alma nos diz que Cristo sofreu tudo que cada um de nós terá de sofrer, para que pudesse saber como nos socorrer, o inverso também pode ser verdadeiro. Nosso sofrimento pode nos dar um vislumbre da magnitude e dimensão do seu sacrifício expiatório. Então, como podemos ser mais resilientes? Como que eu desenvolvo essa virtude? O Salvador dá a resposta. Ele diz: portanto, anda comigo. Vou trazer agora algumas histórias, de pessoas que superaram os seus espinhos na carne, e algumas estratégias que podem ser usadas para ajudar a desenvolvermos uma resiliência maior. Hoje vamos falar de Viktor Frankl, que era um psiquiatra austríaco, de origem judaica, que em 1942 foi deportado com sua família para campos de concentração. Os nazistas construíam campos e perseguiam esses judeus. Ele perdeu seus pais, sua esposa grávida e seu irmão durante o Holocausto. Frankl enfrentou fome, frio extremo, trabalho forçado e constante ameaça de morte. E mesmo em meio a essas condições desumanas, ele observou uma coisa profunda. Aqueles que tinham um propósito para viver, uma razão para sobreviver, demonstravam uma maior capacidade de resistir ao sofrimento. Enquanto muitos sucumbiam ao desespero, Frankl, por exemplo, focava no seu amor pela esposa e no desejo que ele tinha de terminar um trabalho acadêmico que ele tinha começado antes da guerra. Ele imaginava em detalhes as palestras que ele daria no futuro sobre a psicologia do sofrimento humano, sobre a família, ele pensava sobre a esposa. E após sobreviver ao Holocausto, ele escreveu o livro Em Busca de Sentido, onde ele compartilhou suas reflexões sobre como o significado é essencial para superar até os momentos mais devastadores. E acabou se tornando o pai da logoterapia,
que é uma abordagem da psicologia que trata sobre encontrar significado na vida. Ele ensina que o significado dá força. Ele acreditava que para quem tem um porquê para viver, pode suportar quase qualquer como. Olha que bonito. Ele viu o sofrimento como uma oportunidade de encontrar sentido e transcender a dor. Então, enquanto ele caminhava, por exemplo, para o trabalho forçado, lá nos campos, em meio ao frio, à fome, ele se concentrava na lembrança do rosto da esposa, mesmo sem saber se ela estava viva ou não. E isso o ajudava a seguir em frente. Outra lição que aprendemos dele é que há liberdade interior. Mesmo quando todas as liberdades externas nos são tiradas, ainda temos a liberdade de escolher a nossa atitude diante das circunstâncias. Então, ao sair do campo de concentração, Frankl descobriu que toda a sua família tinha morrido. Que tristeza, que tragédia. Mas apesar disso, ele escolheu usar essa dor como um impulso para ajudar outros a encontrar significado em suas vidas. Uma outra lição de Frankl é foco no futuro. Visualizar um futuro esperançoso, seja ele reencontrar uma pessoa amada ou realizar um sonho, ajuda a manter a força psicológica em situações adversas. Frankl, por exemplo, no momento de extrema fraqueza, ele teve uma visão de si mesmo no futuro, palestrando para estudantes e palestrando sobre como ele encontrou sentido no sofrimento. E essa visão mantinha ele motivado. Ele sempre dizia que quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Então, como eu posso aplicar isso na minha vida? Então, um ponto, por exemplo, é encontre o seu porquê. Então, se pergunte, qual é o meu propósito? Pense em algo maior que você, que inspire sua vida. Pode ser uma família, um sonho, ou um valor, como ajudar os outros, por exemplo. O que me dá energia e significado? Escreva suas metas e valores num diário. Foque em pequenas ações diárias que reflitam esses valores, mesmo durante os tempos mais difíceis. Um outro ponto, transforme o sofrimento em crescimento. Em vez de ficar perguntando, por que isso aconteceu comigo? Por quê? Pergunte, o que eu posso aprender com isso? Veja o sofrimento como uma oportunidade de crescimento pessoal. Busque formas de usar essa experiência para ajudar outros a melhorar algo na sua vida. Um outro ponto, ressignifique a experiência. Tente ver o lado construtivo dessa situação. E aí você se pergunta, e se essa situação tivesse um propósito, qual seria? Como eu posso usar essa experiência para ajudar outros a melhorar a minha vida? Enfim, a conclusão de tudo isso é que, independentemente das circunstâncias, você possui um poder inabalável, que é o de escolher como você vai interpretar e reagir aos desafios da sua vida. Um outro ponto que é o sofrimento é inevitável, mas o significado é uma escolha. E eu termino com uma frase de Frankl. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer circunstância. E aí? O que dá sentido ao que você está fazendo agora? Pense sobre isso. Te vejo no próximo vídeo.